Coincidência inusitada. Comecemos a nossa leitura apresentando ao menos uma coincidência invulgar. O texto abaixo é parte de um artigo da Revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, página 23, publicado em fevereiro de 1982, mais segundo artigo, escrito em 1973. Sobre Ivone Pereira. Escreveu obras importantes através da sua mediunidade que são respeitadas e extremamente apreciadas no mundo espírita. Como, e com riqueza de detalhes, poderia ela descrever que para poder escrever os seus livros, utilizavam com ela o método que hoje, no século XXI, o metaverso propõe como metodologia de ensino para facilitar a aprendizagem do aluno. Relembremo-nos de um dos objetivos do metaverso, focado na educação. Outros exemplos de educação aplicada ao metaverso estão na versão imaginada pela Meta. Num vídeo de lançamento, há uma cena em que uma estudante recebe assistência nos seus trabalhos de casa de astrofísica, utilizando as suas mãos para manipular uma enorme imagem do sistema solar. Se estudasse astrofísica, poderia estudar no multiverso, diz o narrador do vídeo. Neste vídeo, há um estudante a caminhar pela Roma antiga, graças a dispositivos de experiência imersiva, com óculos e auscultadores de realidade virtual. Imagine estar na rua a ouvir os sons, a visitar os mercados, encoraja o narrador a ter uma noção do ritmo de vida há mais de 2000 anos. Imagine aprender como o Fórum Romano foi construído, vendo-o a ser construído mesmo à sua frente. Agora, vamos ler um fragmento do que Ivone do Amaral Pereira disse numa entrevista à revista Reformador. Sobre o processo de recepção de obras mediúnicas, Ivone Pereira explica. A fim de receber esses livros, os romances principalmente, e também Memórias de um Suicida, seus autores espirituais retiravam meu espírito do corpo material, levavam-me com eles para o além ou para o país em que se desenrolaria a ação. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Rússia e também alguns ambientes do mundo invisível. Conheci, assim, algumas paisagens do mundo espiritual e países estrangeiros terrenos, onde a ação romântica se desenrolava, em diferentes épocas e séculos. Nesses locais, eu assisti à peça a ser escrita pelos autores espirituais, com todos os detalhes, sentia as emoções de todas as personagens. Contemplava colorações belíssimas, via-me em todas as cenas, mas nada fazia ou dizia, e ouvia uma voz desconhecida narrar o drama com uma precisão e um encanto indescritíveis, mas sem ver o narrador, e ouvia ainda tudo quanto diziam as suas personagens. Assisti, dessa forma, à célebre Matança dos Huguenotes, na França, no ano de 1572, com detalhes inimagináveis por todos nós. Assisti às cenas da Inquisição de Portugal, no século XVI. Visitei castelos medievais e da Renascença. Penetrei o Palácio do Louvre, em Paris, como ele devia ser ao tempo de Catarina de Médicis. Penetrei os gelos da Rússia, conheci a vida de seus camponeses e o esplendor da nobreza ali existentes durante o Império. Conheci antros de miséria e dor de toda a parte. Penetrei regiões sombrias do astral inferior e ambiências consoladoras do astral intermediário, etc., etc. Posso dizer que o além-túmulo se assemelha à nossa terra, porém, mais belo nas regiões intermediárias e boas. Nestas tudo é agradável e belo e artístico. Convivi finalmente com meus guias espirituais, como se eu fora também desencarnada, ou quase isso, e revi muitos trechos do passado histórico citados em meus livros, como se tratasse do presente. Depois de todas essas visões, os autores espirituais dos livros mostrados voltavam e os escreviam, e eu os transmitia com grande facilidade, porque já conhecia o enredo e os detalhes. Anotações feitas pela médium em 30 de julho de 1973, e publicadas no Reformador de fevereiro de 1982. Diante deste caso, que é devidamente documentado, e caso o leitor queira conferir, é possível acessar por um destes apresentados abaixo. Direto na página 23, Revista Reformador, fevereiro de 1982. Acervo Reformador. Informações do Brasil, em 1982. Observe-se a extrema semelhança entre o que Ivone Pereira descreveu sobre a publicação de diversas obras, seus processos de aprendizagem para que ela pudesse colocar no papel, e o que atualmente estamos procurando aplicar no setor da educação, no metaverso.
Sendo que nesta época, relembrando, no Brasil não havia sequer uma concepção, pela população, do que era a informática. Internet, então, muito menos. Apenas algumas pessoas conheciam algo sobre o assunto. Mas, para melhor analisarmos a questão, devemos nos lembrar que a publicação ocorreu em 1982, mas o texto foi escrito pela escritora Ivone Pereira, no ano de 1973.